Olá! O Saber Direito Profissão começa agora. O programa que te ajuda a entender as diversas áreas do direito de uma forma simples e didática. Nesta semana, as aulas foram sobre direito de família. E quem esteve conosco foi o professor Rafael Arnaud, que hoje eu recebo aqui no estúdio para falar um pouquinho mais sobre a carreira, as escolhas da vida, o mercado de trabalho. Tudo bem, professor? Tudo ótimo, Mariana. Agradeço o convite de estar aqui contigo e fico inteiramente à disposição de você, dos telespectadores da TV Justiça, dos alunos, para sanar as dúvidas que, porventura, vierem a surgir sobre todos esses assuntos que você oportunamente citou. O tema foi ótimo, porque direito de família, todo mundo se interessa, né, professor? Sempre tem algum caso de família na nossa família que sempre envolve aí um advogado e eu acredito que na sua família também não seja diferente. Em geral, para os clientes, sempre há um primo que é advogado, que sabe mais do que você. Isso sempre acontece. Eu brinco demais com os alunos que eu tenho de graduação, tenho em outras matérias, mas também em direito de família. Eu costumo dizer que quando a gente se forma, aqueles que se lançam à advocacia sempre vão trabalhar com direito de família, o direito das famílias, como modernamente tem sido chamado. Não necessariamente o direito de família, mas o direito das próprias famílias, porque normalmente quem nos procura inicialmente é a tia, é a avó, é a mãe, sempre para resolver um problema dessa natureza. Então, o direito de família, sem sombra de dúvida, é algo que vai permear a vida profissional de qualquer pessoa. Algumas pessoas continuam na área, mas outros passam rapidamente, mas sempre gera dúvida, sempre gera discussão. Uma simples novela é suficiente para começar o tema de direito de família entre as pessoas. Então, de fato, é um tema que realmente é discutido por qualquer pessoa. Todo mundo tem uma família, essa é a grande verdade, então todo mundo tem as suas dúvidas sobre a matéria. Professor, e essa escolha assim, da especialização, de seguir, né, nesse mercado de trabalho, devido a quê? Para ser honesto, eu não sei exatamente se eu escolhi o direito das famílias ou o direito das famílias me escolheu. Eu sei que essa frase é um tanto quanto clichê, mas o que ocorreu comigo foi bem diferente. Acho que todo mundo que é recém-formado, todo aluno e os que estão nos assistindo agora, certamente concordarão, quando iniciam a carreira profissional, saem de casa com um grande medo, sobretudo se forem advogados, é o de serem questionados de uma pergunta para a qual eles não têm a resposta. E esse era também o meu grande medo no início da carreira, que nem tem tanto tempo assim. E eu saía sempre para o escritório nesse grande medo de um dia ser questionado sobre algo que eu não saberia responder. E isso aconteceu justamente no direito das famílias. Uma cliente que me procurou, me trouxe um caso muito difícil e eu não sabia exatamente o que respondê-la. E não sabia exatamente respondê-la por uma questão muito simples. Não havia resposta no direito para ela. Até porque cada caso é tão complexo e cada caso é julgado de uma forma que é difícil também, né, professor? Você dar uma resposta para um cliente que não tem uma exceção, que não tem uma brecha. É verdade, até pela complexidade da vida mesmo. Afinal de contas, é com isso que a gente lida no direito e no direito das famílias, com o que há de mais íntimo das pessoas, o que há de mais importante. Acho que se a gente fizer aqui uma pesquisa e perguntar a qualquer um o que de mais seguro, o que de mais importante vocês têm, 9 ou 10 entre 10 pessoas dirão a própria família. Sim. É bem natural que isso aconteça. Eu, na verdade, me considero um especialista em direito civil, porque eu trabalho com outras áreas. Eu leciono a teoria do direito privado, direito das obrigações, também direito das sucessões, mas tenho verdadeira paixão, isso é verdade, pelo direito das famílias. Até pela forma de compreender o ser humano. Acho que é o ramo do direito mais ligado ao ser humano e isso me traz muito interesse. Professor, você já me falava aqui nos bastidores que trabalha também na área particular, advogando, né? E já teve algum caso de família que você se envolveu, tomou um partido assim, sem querer, querendo? Nós somos treinados na nossa profissão para não nos envolvermos afetivamente com os casos, essa é a grande verdade. Mas nós continuamos humanos. E então, é muito natural que se você tiver vivido uma situação parecida, tiver algo próximo, ao seu senso de justiça lhe chame e aquilo faça com que você acabe de alguma forma, se envolvendo. É o fato social ou as informações que são trazidas. A gente trabalha, Mariana, a grande verdade, que por mais que a gente fale de amor o tempo todo, de afetividade o tempo todo, o que bate às nossas portas não é o amor. São os cacos desse amor, são as pessoas destruídas emocionalmente, são essas pessoas que nos procuram. E querendo uma solução, né? E querendo uma solução. Então, é muito importante que nós estejamos preparados para esse momento e desenvolvamos uma espécie de afastamento científico da coisa, até para poder dar a essa pessoa a solução que ela merece. Porque, veja,
estando envolvido emocionalmente, dificilmente eu conseguirei trazer a solução mais justa, trazer a solução mais interessante a quem me procura. Então, a ideia de afastamento é justamente essa, é buscar ter uma resposta mais científica, por vezes, mais dentro da ideia de justiça. Um mandamento do advogado, do Eduardo Couture, que nos diz, lute pelo direito, mas se um dia encontrares o direito na contramão da justiça, então lute pela justiça. Então, legal. Essa é a ideia, buscar justiça nas coisas e, às vezes, para isso é preciso, sim, se afastar. Tá certo. Professor, vamos falar um pouquinho da sua formação acadêmica. Você fez um mestrado e, para isso, morou fora. Eu queria que você contasse um pouco dessa experiência aqui para gente. Mariana, que maravilha. Eu iniciei a minha vida acadêmica, aliás, esse foi um descobrir da minha função na vida, para lhe ser muito honesto. Acho que muitas pessoas, quando concluem o curso superior, nesse momento a gente tem tanta opção, não é como antigamente nos tempos dos nossos pais, que a gente tinha lá 3 ou 4 profissões, sim, que pudessem ser seguidas. Hoje em dia as pessoas estão fazendo com um celular na mão, tem uma profissão aí, é youtuber, é qualquer coisa parecida, então tem tanta opção que isso angustia a gente. Quando a gente conclui o curso, portanto, é muito natural que a gente não saiba se fez a escolha certa. Isso é bem comum e eu acho que só tive a exata dimensão, a exata certeza de que eu tinha feito a escolha certa quando eu pisei a primeira vez numa sala de aula. Quando eu vi no rosto dos meus alunos que eles estavam compreendendo o que eu estava falando. Ou algumas vezes que aquela dúvida tinha permanecido ali por algum tempo e naquele exato momento ela tinha sido sanada. Essa é uma sensação maravilhosa e que só foi me dada em razão da academia. Você citou a ida para fora do país para fazer o mestrado, eu acabei ficando lá para o doutoramento, que ainda não concluí, essa passagem está próxima da conclusão, mas ainda não concluí. E isso só foi possível, essa estada em sala de aula, esse entendimento do que é a profissão que eu tenho hoje, em razão da academia. É óbvio que é difícil deixar o seu país, é óbvio que é difícil ficar longe da família, mas também tem um ganho absurdo nisso, um ganho marginal de cultura, de pessoas que pensam de forma diferente, ou de outros ordenamentos jurídicos também, conhecer como as soluções têm sido dadas em outros locais, tudo nos faz um profissional maior, tudo nos faz engrandecer, inclusive, como ser humano. Então, acabou sendo a minha alternativa, sair do país para estudar, mas sabendo também que no Brasil há inúmeros cursos de profissionalização, Foi de nessa mestrado. área também, de direito de família, pesquisa? Veja você, quando eu fui para o mestrado, o meu projeto era escrever em direitos reais, algo até um tanto distante do direito das famílias. Mas lá chegando eu conheci um professor chamado, tem um nome bem grande ele, Carlos Adelino Campelo de Andrade Pamplona Corte Real. Esse bem é o português. nome dele. Pois é, bem português. E o professor Pamplona alterou completamente a forma que eu enxergava o direito. Ler as obras dele, sempre críticas, estar com ele, sempre discutindo, alterou completamente a forma que eu enxergo o direito. E aí não teve mais como fugir. E aí eu vi que tinha criado naquilo ali verdadeira paixão e fiquei, posso dizer, especializado em direito de famílias, buscando cada vez mais o direito das famílias, mas também atuo em outras frentes, atuo em outras oportunidades, sempre dentro do direito privado, geralmente. Professor, e sobre especialização, a gente tem uma pergunta que vem da Maria Letícia, lá do Maranhão. Pode rodar. Professor, quais as especializações já trouxeram maior satisfação para o senhor? Poderia contar um pouco para a gente? Foram várias, né? Dá para selecionar, professor? Pois bem, eu diria a nossa querida Maria Letícia, aquilo que a gente estava conversando antes, Mariana, eu acho que todas as especializações, toda a leitura, todo o ganho cultural que foi, que eu busquei, tudo me serviu para compreender melhor o meu objeto de estudo. E o meu objeto de estudo é o ser humano. Então, não só as especializações, cada uma à sua forma, contribuíram para, na verdade, para ir me moldando como profissional, né? Eu ainda me considero em início de carreira ainda, Mariana. Então, estou me moldando como profissional, não só as especializações, seja em direito contratual, em direito das famílias, direito das sucessões, todas elas foram um tijolo nessa construção, nesse muro, que é a nossa vida profissional. E não só as especializações, não só o estudo do direito. Acho que para compreender o ser humano, antes de tudo, é necessário viver. Isso é das verdades que eu trago comigo.
Então, a leitura, acho que ler Jorge Amado talvez seja tão interessante como ler um livro de direito em alguns momentos. Isso já fica a dica para os alunos que já estão nos assistindo, né? Fiquem à vontade, conheçam a obra de artistas como Jorge Amado, como Ariano Suassuna, enfim, conheçam do ser humano, porque é isso que vocês vão fazer pelo resto da vida de vocês, lidar com pessoas. Professor, você também é membro do Instituto Brasileiro de Direito de Família. Queria que você falasse um pouquinho do papel desse instituto. A quem ele atende? Eu diria que o Instituto Brasileiro de Direito de Família atende a todos nós. É uma curiosidade que talvez algumas das pessoas que estejam nos assistindo não saibam. Trata-se do maior instituto do mundo sobre a matéria e muito nós devemos do caminhar que nós temos tido no direito de família ao IBDFAM. Algumas vozes que são muito recorrentemente faladas pela doutrina, a professora Maria Berenice Dias, o professor Rodrigo da Cunha Pereira. Inclusive hoje, o nosso ministro Luiz Edson Fachin, que fez parte do IBDFAM outrora, muito do que nós vivenciamos do direito das famílias hoje se deve à luta do IBDFAM. Então, eu tenho o maior orgulho de fazer parte do Instituto. O IBDFAM serve não só a profissionais do direito, nós temos também psicólogos, psicanalistas que fazem parte do IBDFAM porque estudam, como nós estávamos falando, o mesmo escopo, o mesmo objeto de trabalho, o mesmo objeto de estudo que é o ser humano. As pessoas podem ingressar, procurar na internet, ouvir falar sobre o IBDFAM. A produção científica está disponível, é possível também se cadastrar para receber notícia dos julgados mais recentes, e é algo que eu também indico demais que os meus alunos façam. É uma fonte segura também de informação nessa era da internet, que às vezes a gente não sabe aonde confiar, né? Então o site do Instituto é uma boa dica. Sem sombra de dúvida. Os profissionais que estão à frente lá do IBDFAM selecionam e vocês podem estar absolutamente confiantes no que leem pelas bases de pesquisa do IBDFAM, sobre as revistas ou qualquer coisa que advenha do Instituto. Maravilha. Professor, os alunos também adoram saber um pouco do dia a dia, da correria do profissional, do multiprofissional que você é, porque você já me falou que você advoga, dá aula. Como é que você consegue conciliar isso tudo? Conta um pouco pra gente. Na verdade, eu não consigo, né? Eu não consigo dar conta disso tudo. A gente está num momento da vida que a gente não sabe exatamente para onde está indo, a gente só sabe que está indo, né? Essa, na verdade, é uma frase antiga de um estudioso chamado Ralph Waldo Emerson. Ele disse que a pós-modernidade é como se nós patinássemos numa fina camada de gelo. Se a gente parar, ela racha. Faz sentido. Então, a gente não para, a gente está sempre indo, a gente está sempre fazendo, a gente está sempre descobrindo. Mas eu tenho, para lhe ser muito honesto, um medo e uma meta de vida. Eu tenho um medo imenso de não ter história para contar aos meus netos. Um medo imenso disso. Então, eu estou ainda, não pareço, mas tenho um pouco de idade ainda. Eu acabei de completar 30 anos, então ainda tenho bastante gás, bastante chão aí para correr. Então, durante esse momento da vida, tudo que for possível fazer, todos os horários que forem possíveis de serem preenchidos, o serão. Vai chegar um momento de descansar, vai chegar um momento de escolher isso ou aquilo outro. Mas, por enquanto, tudo que estiver, que eu sinta que está contribuindo para, mais uma vez, esse profissional que a gente está formando, para o conhecimento, para tudo, eu pretendo continuar. É difícil, envolve algumas abnegações. Eu, por exemplo, dou aula na segunda-feira pela manhã e às 11 horas da noite da sexta-feira eu estou dando aula. Isso faz com que você tenha menos tempo com a família. Abre mão do final de semana, do lazer? Abre mão do final de semana, eu nem lembro exatamente o que é final de semana. Mas você sabe, quando você diz abrir mão do lazer, isso faz pouco sentido para mim, porque eu verdadeiramente me divirto em sala de aula. Eu gosto de fazer aquilo ali. Eu digo aos meus alunos que você sabe quando gosta verdadeiramente de uma coisa, quando mesmo que você tivesse tirado o prêmio máximo da loteria, você continuaria fazendo. E isso eu continuaria. Talvez não na sexta-feira à noite. É um bom termômetro. Talvez não na sexta-feira à noite, mas eu continuaria lá. Então eu me divirto mesmo, eu sou feliz fazendo o que faço. Então aquilo funciona de alguma forma como lazer também. Bom, Saber Direito Profissão vai para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta para falar um pouco mais sobre mercado de trabalho. Não saia daí. Estamos de volta e neste segundo bloco a gente fala sobre as possibilidades de carreira para quem decide investir mesmo no direito civil. Professor, a gente já falou aí um pouquinho no primeiro bloco que são várias as possibilidades. Mas para aquele aluno que ainda está indeciso, quais são as opções que a gente pode falar para ele agora? Olha só, Mariana, o direito nos abre um amplo leque de oportunidades.
há não muito tempo no Brasil, ficou muito costumeiro que os alunos se voltassem a um concurso público. Sim. E, de fato, é sim uma boa oportunidade. Aquelas pessoas que são verdadeiramente vocacionadas a isso, acho que fazem bem em buscá-lo. Outras pessoas, no entanto, querem estar no mercado de trabalho, querem atuar dentro do seu próprio negócio, ter o seu próprio escritório. E ainda há uma terceira corrente de pessoas que desejam lecionar, a possibilidade de ser assessor, a possibilidade de fazer tantas outras coisas. Veja, o direito já me levou a ter experiências que eu jamais imaginei. Eu já fui para dentro de empresa explodir mina, já fui para dentro da empresa ver como se planta mamão. É mesmo? Pois é, advogando para a empresa, você tem que conhecer como essa empresa funciona. Então, coisas que são... Viver mesmo a experiência. Viver perfeitamente a experiência, até para prestar um melhor serviço àquele que lhe constitui. Então, conhecer um pouco de tudo é o mais importante. Às vezes você está totalmente fora do que você imaginava ser o seu ambiente de trabalho, mas no fim as coisas se comatam, as coisas se fecham, você vê sentido em tudo. Então o que eu diria para esse aluno é, faça aquilo que o seu coração mandar. Mais uma vez estou sendo clichê aqui, eu sei disso. Mas porque somente se você fizer aquilo que o seu coração mandar, você vai ter aquilo que eu falei no bloco passado, a sensação de pertencimento, de fazer aquilo que devia estar fazendo. E isso não tem preço. E me conta um pouquinho como é que é o mercado de trabalho em João Pessoa, que é de onde você veio. Pois é, Mariana, eu sou natural, com muito orgulho da Paraíba, sou paraibano e faço questão de sê-lo. Talvez ninguém tenha dúvida disso já pelo sotaque, desde quando eu começo a falar. Né? A grande verdade é que eu estou fora há algum tempo, já há 5 anos eu não paro por lá, mas sei que é uma cidade que tem se desenvolvido, como todo o Nordeste tem se desenvolvido, tem cidades ao lado, como Recife, ou mesmo Salvador, que são centros um tanto quanto maiores, mas tem se trazido boas informações, eu tenho tido boas informações. Eu tive recentemente na Paraíba, eu disse que estava não trabalhando lá já há um tempo, mas recentemente eu tive para lecionar, tive acompanhando uma turma de pós-graduação e pude ver como eles estão buscando especialização. Isso é muito importante, isso é muito interessante, como tem se especializado cada vez mais, como se conhece cada vez mais o que acontece em todo o Brasil. E o Nordeste é um celeiro de grandes civilistas, Orlando Gomes, o Teixeira de Freitas, isso é bem reconhecido lá na região. Então é natural que surjam novos grandes civilistas. Eu vou lhe dever exatamente uma informação sobre o mercado de trabalho nesse momento, mas tenho bons amigos por lá que parecem estar bem melhor de vida do que eu, então então é uma boa referência. As grandes capitais também, né, professora, elas sempre são uma boa oportunidade, apesar da gente falar que o mercado está inchado, que tem muito profissional, porque a cada ano esse número de formandos praticamente aumenta, né, numa proporção um pouco assustadora, mas a gente tem espaço, né? Eu não seria leviano de dizer que, de fato, não há um inchaço do mercado. Essa é uma preocupação, inclusive, da Ordem dos Advogados do Brasil. Nós batemos o número de 1.200.000 advogados. Aqui em Brasília, vi recentemente uma pesquisa que disse que para cada 73 cidadãos, um é advogado. É muita coisa, né? É muita gente. No entanto, nem todos estão concorrendo, né? Esse é o que eu posso dizer. Certamente, o nosso telespectador, alguém que nesse momento está em casa buscando saber sobre informação, não é a média desse mercado. Eles estão acima dessa média e para essas pessoas sempre vai haver lugar no mercado. Aquelas pessoas que são vocacionadas à área do direito, que sabem o que estão fazendo, estão cada vez mais buscando ter mais conteúdo, ter mais especializações, ter mais noção de trabalho, como nós falávamos. Para essa pessoa não vai faltar vaga. Pode ter certeza. Já pegando esse gancho, professor, o diferencial hoje do profissional de qualidade que se destaca, qual seria? Diferencial do profissional que se destaca, eu diria que é conhecer com o que trabalha. Há uma dificuldade muito grande no início. Eu sei que nosso público é formado, em grande parte, por pessoas que estão iniciando a carreira agora. E no início, nomeadamente da carreira de advogado, você é um pouco de tudo. Você é o que atende o telefone, é o que faz as cobranças, é o que faz o marketing do escritório. Então, ter conhecimento sobre as mais variadas e amplas necessidades é o que vai lhe fazer diferente nesse início. É até interessante que parece que o advogado, no início de carreira, a última coisa que ele tem que saber é direito, quando, na verdade, a mais importante que ele tem que saber é direito. Um colega costuma brincar comigo que não adianta ser o melhor advogado do mundo e ter os piores clientes do mundo. Você precisa Isso é verdade. conseguir esses clientes primeiro. Então, ter conhecimento de mercado, de fato,
é muito importante. Acho que isso é um diferencial para quem vai se lançar para a área privada, entender mais do que direito. Disse que só quem só sabe direito, nem direito sabe. Essa é a grande frase que nos foi deixada. Então, ter um pouco de conhecimento sobre tudo, muita leitura, assistir à atualidade, saber como o mercado tem funcionado e saber onde ele é carente, porque há sim muitas áreas onde ele ainda é muito carente. Tem um livro de cabeceira assim que você indica para os seus alunos, professor? Eu gosto muito de ler o Zygmunt Bauman, um sociólogo polonês que me ajudou imensamente a entender o momento que nós vivemos. Dele eu gosto muito de Modernidade Líquida, o Mal-Estar na Pós-Modernidade, que eu inclusive citei na nossa primeira aula durante essa semana. Gosto de ler muita coisa ligada ao direito, mas não exatamente do direito. A Lei Seca mesmo. A Lei Seca também gosto de ler. Não é o meu livro de cabeceira, é verdade, mas é o meu instrumento de trabalho. Conhecer a lei é a primeira coisa que eu tenho, essa é uma obrigação. Conhecer mais do que a lei vai me fazer ser diferente. Então, eu costumo ler Freud, costumo ler Lacan, Melanie Klein, leio Bauman, compreender o ser humano, aquilo que a gente vinha comentando desde o início aqui da nossa conversa. Até porque, no fim, a relação é tete a tete, é um outro ser humano que está ali do lado, né? Não tem jeito. Essa é a grande verdade. Dar a resposta que ele espera de você lhe fará com que ele volte. Isso é muito importante. Não há nenhuma ideia de ludibriar o seu cliente, não é isso, apenas compreendê-lo. Às vezes a grande dificuldade está na informação, como você recepciona essa informação e como você a transfere. Pode-se dizer a mesma coisa de diversas formas e ser feliz na forma que transfere a informação é algo que também lhe traz uma grande diferença. Professor, vamos falar um pouquinho de futuro? Vamos lá. Bom, quem quer saber mais sobre esse assunto é o Darlan, lá de Imperatriz, no Maranhão. Pode rodar. Professor, o senhor tem mais metas de trabalho para o futuro? Quais são? Super jovem, deve ter muita meta aí, né, professor? Pois é, Darlan. Todo mundo que escreve, todo mundo que atua na área acadêmica espera ser lido. Essa é uma função, a gente deixa uma obra para que essa obra seja consultada. No momento, além de tudo aquilo que a gente vinha conversando, de estar muito corrido o tempo, eu ainda estou para concluir o doutoramento. Então, isso tem me impedido de publicar mais, de escrever coleções, mas concluir dessa fase da vida, certamente uma das metas que eu tenho é de deixar uma obra. O homem costuma buscar se eternizar, seja pela prole, seja pelas obras que deixa. Então, ser lido é uma meta, fazer uma coleção de direito, talvez. Às vezes os meus alunos me cobram em sala de aula, professor, eu consigo entender bem determinado tema com você explicando, por que é que você não escreve? Normalmente a resposta é a pior delas, tempo, né? Sempre tempo. Mas esse tempo há de chegar um dia, e quando ele chegar, eu espero ser lido, espero contribuir. Acho que todo mundo que é patriota espera contribuir de alguma forma para o seu país, deixar um legado para a posteridade. Professor, você disse algo interessante, né? Que os alunos têm facilidade de te compreender. Qual que é a fórmula mágica, então, para hoje em dia, esses alunos tão jovens, né, e que se distraem tão fácil durante uma aula, qual que é o segredo? Eu diria que o segredo é não ter sido um excelente aluno. Eu não fui um aluno acima da média durante a graduação, pelo menos não reputo que tenha sido. Mas me lembro muito bem das minhas dificuldades. Me lembro muito bem das dificuldades que eu tinha em prestar atenção em determinadas matérias. Do que não gostava, do que não gostava, né? E o porquê que eu tinha dificuldade dessas determinadas matérias. Hoje eu tento fazer o contrário. Tento fazer com que o aluno esteja interessado, mostrar por que ele precisa saber daquilo. Às vezes, em determinados momentos, você está falando sobre classificações de obrigações ou classificações de bens jurídicos, e o aluno está lá classificando, como se estivesse fazendo análise morfológica e pensando, mas, meu Deus, para que é que eu vou utilizar isso na minha vida? Eu, por exemplo, nunca mais utilizei que delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Aprendi, mas não utilizei mais. Então, explicar para ele por que ele precisa saber daquilo, eu acho que abre um horizonte. Ele diz, agora eu sei, agora eu preciso realmente compreender isso, porque vai ter aplicabilidade na minha vida. Esse, pelo menos, tem sido o segredo. Parece estar funcionando, ou eles também me enganam muito bem, é possível que isso aconteça, mas parece ter funcionado sim. Professor, como é que essa geração está saindo da graduação? Muito sem bagagem, ou é, né, porque a gente está numa era aí de modernidade, de rede social e de pouca leitura, né? Isso é uma realidade hoje entre os jovens. Na sua opinião, como é que você encara esse recém-formado? É uma crítica que costumeiramente tem sido feita. Eu, sinceramente, dos alunos que tenho pouca preocupação com isso. Eu talvez esteja cercado numa bolha. Eu trabalho hoje em Brasília, em boas
universidades e vejo meus alunos muito potencial, sinceramente falando. Não acho que eles estão aquém do que eu encontro no mercado. Mas é natural que, aumentando o número de cursos, sendo diminuída aquela dificuldade que nós sempre tivemos de ingressar no vestibular, essa média caia. Mas veja, essa média ela pode ser superada a qualquer momento. A todo ser humano é dado o direito de recomeçar. Se você não fez um excelente curso até agora, dá tempo. Você tem tempo para fazê-lo. Buscar informação sempre será possível. Eu vejo sim, em alguns locais, eu já vi, obviamente já tive um ou outro aluno que tinha um pouco mais de dificuldade, mas aí é onde entra a figura do professor. Acho que essa é a importância, chamar esse aluno, conversar, explicar para ele o que é que está acontecendo. Às vezes até que os donos de faculdade particular para as quais eu trabalho não me escutem, às vezes até questionar esse aluno, será que vale a pena você estar aqui? Eu costumo fazer até um desenho de mercado. Olha só, você vai passar tanto tempo aqui, pagar tanto tempo de mensalidade, gastar tanto com livro. Ao final, se você continuar assim, o seu salário vai ser tanto. Não era mais interessante juntar esse dinheiro e empreender de outra forma? Porque às vezes a gente está cumprindo apenas uma função social no curso de Direito. Ou para agradar também família, né? Tem muito disso também. Pois bem, para agradar a família ou qualquer outra pessoa, e isso não é interessante. O direito não precisa de mais profissionais. O direito precisa de melhores profissionais. Você só vai ser um melhor profissional se fizer aquilo com afinco, se fizer aquilo sabendo o que está fazendo e por que quer fazer aquilo. Que ótimo. Fica essa reflexão, então, para a gente encerrar o programa, professor. Eu agradeço muito a sua participação aqui com a gente. Eu que te agradeço, estou sempre à disposição da TV Justiça. Foi maravilhoso estar aqui durante essa semana. Saber Direito é um programa que eu acompanho desde o meu tempo de graduação. Olha que legal. Então, foi de alguma forma reviver isso. Eu via os grandes professores que passavam por aqui. Não me sinto do tamanho deles, mas foi uma experiência emocionante estar aqui com vocês. Mas claro que é. Para estar aqui, você pode ter certeza que você é muito grande. Obrigado, Guilherme. Professor, a gente fica por aqui, então. Muito obrigada. Obrigada a você de casa por nos acompanhar. E se quiser continuar com a TV Justiça, acompanhe a gente no nosso canal do YouTube, a TV Justiça Oficial. Muito obrigada pela sua participação e até semana que vem. Tchau.